Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam sempre bem, vocês, a família de vocês, e que estejam todos se cuidando, usando máscara, o álcool em gel para higienização das mãos, dos objetos e também distanciamento social, para que o quanto antes, a gente possa novamente estar na nossa rotina com os nossos amigos, nossos professores, a nossa família. Ok, pessoal? Eu sou a professora Suélia e hoje então nós vamos estudar a nossa aula de número 2 na disciplina de História. Vamos ver então sobre o que nós vamos aprender. Campo e cidade. Nessa aula vamos aprender as diferenças e características no meio rural e meio urbano. Vocês vão ver, ao longo da nossa aula, às vezes nos livros, que às vezes vai aparecer campo e cidade. Às vezes vai aparecer meio rural e meio urbano. Mas então vocês têm que entender que quando nós estivermos falando de meio rural, também nós estamos falando sobre o campo. E quando nós falarmos meio urbano, nós estamos também nos referindo à cidade. São termos diferentes, mas com um significado parecido e igual, ok? Os objetivos da nossa aula: classificar e diferenciar o meio rural e o meio urbano, identificar semelhanças com o meio em que vive. Então, classificar e diferenciar o meio rural e o meio urbano, então nós vamos aprender as diferenças, Então, quando vocês forem em algum lugar ou virem alguma imagem, vocês já vão poder classificar se vocês estão vendo ou visitando um lugar que é o meio rural ou um lugar do meio urbano. E também identificar semelhanças com o meio em que vive. Então, vocês, a partir da nossa aula, vocês vão ver o lugar onde vocês moram é mais semelhante com o meio rural, com o meio urbano, ok? Então, esse que é identificar semelhanças. Se vocês vão conseguir observar no lugar onde vocês moram, se vocês moram na área rural ou urbana. Então, aqui para começar, nós temos duas imagens, ok? Bem diferentes uma da outra. Na primeira imagem, nós temos muitos prédios, entre eles nós conseguimos ver algumas casas, Com certeza tem muitos comércios, muitas atividades econômicas, E aí ao lado nós temos um lugar tranquilo, com rua de terra, nós conseguimos ver ali uma única construção, certo? Muito verde, Muita árvore, plantações. Então, aqui nós temos uma imagem que diz, que a gente olhando para ela, a gente já consegue identificar que é um lugar com muita movimentação, com muitas pessoas, e no outro, então, um lugar mais tranquilo, com menos pessoas, E menos movimento. E agora, olhando essas duas imagens, vocês conseguem identificar, perceber qual delas seria o meio urbano e qual delas seria o meio rural? Então, aqui a primeira, nós temos uma imagem, então, do meio urbano, de uma cidade. E na segunda imagem, nós temos uma imagem do meio rural, do campo. Então, olhando essas duas imagens, a gente já consegue diferenciar e classificar, algumas dessas diferenças entre o meio rural e o meio urbano. Então, o meio urbano ou cidade, quais que são as características desses lugares? Onde há grandes comércios, lojas, mercados, fábricas, muita movimentação de pessoas e no trânsito, E ruas asfaltadas e diferentes lugares de lazer, praças, shopping, cinema, entre outras formas de lazer também. Então, no meio urbano, nas cidades, a gente vai ter várias atividades econômicas e diferentes atividades econômicas. Nós não vamos ter só loja de roupas, nós vamos ter de roupas, de calçados, de alimentos, de acessórios, pet shops, bancos,
certo? Vamos ter também maior número de ruas asfaltadas e nessas ruas então nós vamos ter um trânsito mais intenso, com mais carros, mais movimento, mais pedestres e também vamos ter mais opções de lazer, praças, shopping, cinema e entre outros também, que aí mudam muitas vezes de cidade para cidade. Aqui então nós temos a imagem de 3 cidades diferentes, certo? Mas aqui a gente já consegue observar então que fazem parte do meio urbano, né? Aqui nós temos bastante prédios, ruas asfaltadas, movimento de carros, né? A gente consegue visualizar um grande número de carros. Aqui então, né, também bastante prédios, muita movimentação de pessoas, ok? E provavelmente, né, estão fazendo várias atividades diferentes, indo trabalhar, passear. E ali na outra nós temos então uma outra imagem de cidade, de meio urbano. Essa fotografia é da nossa cidade, do nosso município, do centro de São Bento do Sul, certo? Então ali também, essa região também é um meio urbano. Meio urbano nós vamos ter cidades gigantescas, mas também vamos ter cidades muito pequenas, certo? Então não é o tamanho que vai determinar se é o meio rural ou urbano, e sim as características daquele lugar. Agora então nós vamos ver sobre o meio rural, também podemos chamar de campo. As características: poucos comércios e com pouca variedade de produtos, ruas de terra, casas mais afastadas umas das outras e muitas pessoas trabalham na agricultura, que são as plantações, e na pecuária, que são então as criações de animais. Então a diferença, né, na cidade, no meio urbano, nós temos muitos comércios. No campo, nós temos poucos e com pouca variedade de produtos, ok? Se eu vou, por exemplo, num shopping, né, lá no meio urbano, eu vou ter várias lojas de diferentes marcas, com diferentes produtos, cores, tamanhos. Já no meio rural, eu vou ter essa variedade bem diminuída, certo? As ruas de terra, as casas mais afastadas umas das outras. Então, no meio urbano, nós temos muitos prédios, né, onde as pessoas moram em apartamentos, ou, né, onde moram em casas, os terrenos são menores, né, a partir do muro já mora outra pessoa, né, nós temos mais vizinhos. E no meio rural, não. As pessoas, por muitas, né, trabalharem na agricultura, que a gente precisa de um espaço de terra muito grande para plantar, para criar animais, aí então acaba que as casas também são mais afastadas umas das outras. Os vizinhos já ficam mais longe, né? E aí as pessoas, a maioria, acaba trabalhando então na agricultura, que são as plantações, e também ou na pecuária, que tem então são as criações de animais. Aqui então nós temos algumas imagens do meio rural, do campo. Então aqui, né, nós temos plantações, as pessoas plantando, aqui, né, colhendo, pulverizando, aqui nós já temos a plantação. Então aqui seria uma das formas de trabalho. Aqui então nós temos uma imagem, né, de algumas moradias, que a gente já pode ver uma um pouco mais distante, certo? Rua de terra, mais áreas verdes, né? Também é uma diferença do meio rural e do meio urbano. As áreas verdes, né? Nas cidades, nos meios urbanos, a área verde é bem menor do que no campo, né? A gente pode ver aqui, observar nessa imagem aqui embaixo, a gente nem consegue visualizar nenhuma casa, né, nessa imagem ali. E a rua de terra e muita área verde, né, muita natureza.
muitos produtos produzidos no campo são consumidos nas cidades, como leite, carne, frutas e verduras. Então, os alimentos que as pessoas consomem nas cidades, no meio urbano, são, na sua grande maioria, produzidos no meio rural, no campo, né? Pode ser o leite, pode ser a carne, as frutas, as verduras e também muito desses alimentos que são produzidos no campo são então matéria-prima que são enviadas para as cidades e transformados em novos produtos. Por exemplo, o leite que é produzido lá no campo, ele após passar, né, por uma indústria, numa área urbana, por exemplo, ele vai se transformar no queijo, no iogurte, no requeijão, na ricota, certo? As frutas, né, nos iogurtes também, nos sucos, as verduras, nos enlatados, né, que a gente então vai encontrar nos supermercados, mas esses produtos vêm primeiro do campo e depois passam por processos na área urbana, no meio urbano, e se transformam. E os habitantes do campo também precisam, né, dos produtos que são consumidos nos meios urbanos. Então, os habitantes do campo, eles utilizam produtos da cidade, como eletrodomésticos, roupas, alimentos industrializados, etc., né, entre muitas outras coisas. Então, assim como as pessoas que vivem no meio urbano precisam dos produtos que são produzidos no meio rural, né, como os alimentos, o leite, as matérias-primas, né, para eu fazer as roupas, eu preciso do algodão, eu preciso da lã, que é produzido no campo. E aí também as pessoas do campo também precisam, né, utilizam produtos que são feitos nas cidades e comercializados nas cidades, como os eletrodomésticos, as roupas, os alimentos, os medicamentos, ok? Aqui a professora colocou alimentos industrializados, então são depois que eles passam por aqueles processos que nós estávamos falando anteriormente, né? Quando a fruta se torna, né, o suco, quando o tomate, por exemplo, se transforma em extrato, ok? A carne, o leite, né, em iogurte, em queijo. Então, uma área, né, um meio, ele depende do outro, né? Ele não consegue, o meio urbano, ele não consegue, né, sobreviver apenas com aquilo que é produzido no meio urbano. Assim como o meio rural também precisa daqueles produtos que são produzidos no meio urbano. Então, existe essa ponte, né, entre um lugar e outro. Quando um manda para um lugar e o outro para o outro, né, existe essa troca entre os dois. Então, um depende do outro, precisa do outro também. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós aprendemos então a diferença, né, algumas diferenças entre o meio urbano, que nós também chamamos de cidade, e o meio rural, que nós também podemos chamar de campo. Então, nas cidades, nós vamos ter mais construções, mais movimentos de pessoas em movimento no trânsito, as ruas, né, asfaltadas, nós vamos ter mais atividades econômicas, né, diferentes atividades econômicas, diferentes atividades de lazer. E no campo, né, nós vamos ter mais área verde, nós vamos ter então as atividades econômicas voltadas para a agricultura, que são as plantações, e para a pecuária, que são as criações de animais, né? O movimento nessas cidades já é menor, né? Tanto de pessoas quanto no trânsito. As pessoas moram mais distantes umas das outras e nós também vimos que o meio urbano precisa do meio rural, mas que também o meio rural também precisa do meio urbano. Ok, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida da nossa aula, do nosso conteúdo, vocês podem voltar os nossos slides, voltar o nosso vídeo, anotem no caderno de vocês sempre aquilo que vocês acharem interessante,
aquilo que vocês acharem importante e também quando vocês têm dúvidas, para que depois, quando vocês voltarem o vídeo ou os slides, vocês possam sanar essas dúvidas e vocês também podem fazer pesquisas sobre o conteúdo para aprender ainda mais, ok? Então, depois vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma com muito capricho, muita atenção, ok? Vejo vocês na próxima aula e se cuidem!